Ora então, boa tarde. Voltamos a mais uma edição do podcast da ESEP. Esta semana temos connosco a professora Maria do Céu Barbieri, que além de ser docente da Escola Superior de Enfermagem do Porto, é também investigadora integrada do grupo NurseID do Sintesis e é especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica. Antes de mais, bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. Eu gostava de começar que começássemos por falar sobre o livro Enfermagem em Saúde da Criança e do Jovem, do qual é uma das coordenadoras. Acho que seria importante perceber quais foram os motivos que estiveram na origem da publicação deste livro e de que forma é que este pode apoiar o dia-a-dia do trabalho de um enfermeiro de saúde infantil e pediátrica. Muito obrigada pelo convite, também é uma oportunidade para divulgar esta obra que levou cerca de 4 anos a ver a luz do dia e, portanto, tem aqui um trabalho longo envolvido. Esta obra surge no âmbito de uma coleção da LIDEAL, que é uma coleção designada em enfermagem, de que são diretores a professora Manuela Nené e o professor Carlos Sequeira, e que tem já uma série de obras dedicadas a várias áreas da enfermagem. Neste caso concreto, sobre a saúde infantil e pediátrica, portanto, saúde da criança e do jovem, e esta obra vem um pouco na linha de outras obras desta editora, em que se pretende pôr nas mãos dos leitores livros escritos por enfermeiros portugueses. A LIDEAL já está no mercado há algumas décadas e durante muito tempo fez tradução de livros. Agora, realmente, esta coleção é uma coleção escrita por enfermeiros portugueses sobre a realidade portuguesa. Portanto, essa é uma mais-valia. Quando se decidiu esta área da enfermagem, que ainda não estava contemplada, foi convidada a professora Ana Lúcia Ramos, que é comigo coordenadora desta obra. Aliás, devo dizer, para ser verdadeira, que quem me convidou foi exatamente a professora Ana Lúcia, a quem tinha sido endereçado o convite. Portanto, ambas, desde o início, desenhamos um projeto de índice que depois submetemos à aprovação da coordenação desta edição, pensando não apenas nos enfermeiros especialistas, a quem esta obra certamente também fará sentido e será um apoio, mas pensando na grande parte dos enfermeiros que, sendo generalistas, presta cuidados a crianças, quer no contexto hospitalar, quer no contexto dos cuidados de saúde primários. Portanto, é uma obra bastante abrangente. Será também, pensamos nós, pelo menos essa é a nossa expectativa, que seja uma obra útil para enfermeiros, para estudantes que estão a fazer a sua formação, quer na formação inicial, na sua licenciatura, quer na formação pós-básica, porque o que foi realizado realmente é uma abrangência de temas que visam responder às diferentes áreas de prestação de cuidados em enfermagem de saúde da criança e do jovem, e que portanto, procuramos de alguma maneira colocar a experiência prática dos colegas que elaboraram os seus diferentes capítulos, mas também muito alicerçada na evidência, quer internacional, que é aquela que habitualmente é mais fácil de aceder, quer na evidência nacional. Há realmente grande parte, não diria aí, mas cerca de metade dos autores do livro produziram no âmbito dos seus estudos de investigação, académicos ou não académicos, evidência que depois mobilizaram nos capítulos, nos diferentes capítulos que escreveram. Certo. Portanto, pensamos ser uma mais-valia exatamente por trazer a experiência e também as linhas orientadoras nacionais da Direção-Geral de Saúde, dos diferentes programas de saúde que são relevantes para a prática dos enfermeiros que
prestam cuidados a crianças e às suas famílias. Claro, claro que sim. Por falar agora dos enfermeiros que prestam cuidado às crianças e às famílias, de facto, qual é o papel que este enfermeiro, o enfermeiro especialista em saúde infantil e pediátrica, desempenha junto das crianças e dos jovens, mas também junto das suas famílias, não é? Em situações seja de doença ou de saúde. Qual é o papel que ele tem junto destas pessoas? Ora bem, realmente assim, é impossível falarmos da criança e do jovem sem falarmos da sua família e quando isso está na matriz da formação de qualquer enfermeiro, quer seja generalista, quer seja especialista, cuidar deste binómio que é a criança e a sua família, não é? E, portanto, qual é o papel dos enfermeiros? Bem, os enfermeiros têm um papel vasto, que desde o recém-nascido que é saudável e que vai ser acompanhado desde o seu nascimento no âmbito da unidade de saúde familiar, do centro de saúde, até se calhar um bocadinho antes, porque na preparação para o nascimento saudável os enfermeiros já podem intervir, embora haja aqui alguma sobreposição com os enfermeiros de saúde materna, mas realmente há aqui um acompanhamento de todo o processo de crescimento e desenvolvimento que é realizado a nível quer dos centros de saúde, quer, por exemplo, nas equipas de saúde escolar, durante a frequência dos diferentes ciclos de ensino. Depois, acompanhando a criança e a família em contextos de doença, nomeadamente quer a doença aguda a nível do serviço de urgência, a nível das unidades de internamento de pediatria, de cirurgia, mas também no contexto do acompanhamento da doença crónica. Felizmente, as crianças são um grupo predominantemente saudável. Aliás, aquilo que está em qualquer orientação nacional e internacional é que as crianças devem ser hospitalizadas o menos possível, portanto, só mesmo quando é extremamente necessário, impossível prestar os cuidados no seu contexto familiar. E, portanto, os enfermeiros, por exemplo, no acompanhamento da doença crónica, que muitas vezes é feito em ambulatório, são também fundamentais no sentido não só de prestar cuidados à criança, mas, e talvez até uma parte muito considerável do seu papel é capacitar a família, empoderar a família para que a família consiga desempenhar plenamente o seu papel parental. Claro, e consiga dar o apoio necessário. Não é? E promovendo um crescimento e desenvolvimento saudável, quando a criança, felizmente, não tem qualquer problema de saúde, quando a criança tem problemas de saúde, nomeadamente de doenças crónicas. Então, aí também capacitar os pais, capacitar a família, e nós quando falamos de família não nos estamos apenas a referir aos pais, porque os irmãos, os avós são também uma parte muito importante deste papel, nomeadamente no caso das doenças crónicas, em que é necessário, digamos, dividir as tarefas da doença, do apoio à criança doente por outros membros da família para não sobrecarregar única e exclusivamente a mãe, que é normalmente a principal cuidadora. Portanto, digamos que qual é o papel do enfermeiro? É manter, promover a saúde tanto quanto possível da criança e da sua família e quando há situações de doença, cuidar também nessas situações. E aí o enfermeiro especialista realmente tem um papel preponderante porque ele está preparado para situações de especial complexidade. Sei lá, desde recém-nascidos pré-termo, que requerem cuidados de alta complexidade, crianças com doenças crónicas complexas e embora o número de crianças doentes seja também pequeno proporcionalmente ao número de doentes hospitalizados num hospital, porque felizmente, por um lado, infelizmente, a nossa taxa de natalidade é baixa, mas por outro lado também, felizmente,
temos vindo a debelar aquilo que eram as doenças do passado, nomeadamente as doenças infecciosas, e hoje realmente são as doenças que resultam de problemas genéticos, também às vezes de situações adquiridas, mas digamos que os enfermeiros nessas situações também têm um papel importante na capacitação dos pais, no empoderamento da família, no sentido de responder a essas necessidades que acrescem àquelas que são as necessidades normais da parentalidade, não é? De Claro. promover um ambiente saudável para que a criança se desenvolva a todos os níveis, não só fisicamente, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico. Sem dúvida alguma. Continuando aqui na vertente da enfermagem de saúde infantil e pediátrica, no panorama nacional, como é que a professora caracteriza a enfermagem de saúde infantil e pediátrica e quais é que acha que serão os próximos desafios desta área? Ora bem, é assim, sendo eu enfermeira de saúde infantil e pediátrica desde 1985, portanto, imagino, já lá vão 35 anos. 35 anos? 35 anos, enfermeira especialista de saúde infantil e pediátrica, e tendo desenvolvido não só a minha experiência clínica nesta área, mas também a minha experiência como docente largamente foi nesta área. Naturalmente que eu tenho uma visão, que é uma visão enviesada desta realidade. Mas eu estou convicta, e esta convicção advém não apenas da minha experiência, mas também daquilo que a evidência vai demonstrando. Eu estou convicta que os enfermeiros de saúde infantil e pediátrica portugueses e a prestação de cuidados às crianças e jovens portuguesas, quer do ponto de vista da promoção da saúde, quer do ponto de vista do tratamento da doença, é de grande qualidade, é de elevada qualidade. Digamos que é até excelente. Isto porque não só fruto da preparação que durante a formação os enfermeiros vão adquirindo, mas eu creio que do ponto de vista dos enfermeiros de saúde infantil e pediátrica, e que me perdoem os colegas de outras áreas, eu acho que tem havido uma grande preocupação em acompanhar todos os desenvolvimentos, todas as inovações, e se a área onde isso tem acontecido, a enfermagem de saúde infantil e pediátrica, particularmente no contexto hospitalar, particularmente, por exemplo, na neonatologia, em que realmente têm sido enormes os progressos a nível científico e tecnológico, e os enfermeiros têm estado na vanguarda. Vou-lhe dar um exemplo muito simples. Eu comecei a minha vida profissional exatamente em cuidados intensivos neonatais e pediátricos em 1980, portanto há 40 anos, e tenho assistido a uma evolução avassaladora nos cuidados, particularmente. Sim, certamente não é a mesma coisa, não é? Aos recém-nascidos, mas vou-lhe dizer uma coisa, desde há 40 anos que a nossa grande preocupação era não só cuidar o recém-nascido, mas cuidar a sua família, envolvendo desde que possível os pais, na altura, digamos que era particularmente a mãe, a nossa preocupação era muito envolver a mãe e estávamos muito focados nesta dia de mãe e filho, também fruto, pronto, da evolução científica do tempo, mas eu penso que, por exemplo, no âmbito da neonatologia, por exemplo, um programa que é um programa que hoje as unidades de neonatologia adotam e que procuram pelo menos alguns princípios, que é o programa NIDCAP, que é um programa de promoção do desenvolvimento de todas as capacidades do recém-nascido prematuro e reduzindo ao máximo tudo aquilo que é uma estimulação negativa desse recém-nascido. Eu posso lhe dizer que já há 40 anos, quando eu era enfermeira no Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Pediátrico de Coimbra, nós tínhamos imensas preocupações no sentido de se calhar não tanto promover o desenvolvimento, porque não tínhamos ainda essa consciência tão clara de como o ambiente promove o desenvolvimento, mas
pelo menos de reduzir ao máximo tudo aquilo que fosse negativo, os ruídos, a luz excessiva. Portanto, essas preocupações já estavam presentes e, portanto, naturalmente os enfermeiros aderem muito rapidamente, e particularmente os enfermeiros que trabalham nestes contextos, aderem muito rapidamente a todas as evoluções, a todas as evidências que, entretanto, vieram da psicologia, da medicina e também na enfermagem, porque felizmente os enfermeiros também têm vindo a produzir evidência que há 40 anos não o faziam, não é? Claro, claro que sim. E no futuro, quais acha que serão os principais desafios da enfermagem infantil e pediátrica? Eu penso que os desafios vêm muito nesta continuidade. Os desafios vêm muito na continuidade de causar o mínimo prejuízo quando a criança está doente, no sentido, por exemplo, de reduzir ao máximo o traumatismo que é a hospitalização, reduzir ao máximo o traumatismo que é a dor que é infligida pelos procedimentos que são invasivos, nomeadamente no contexto hospitalar, são procedimentos invasivos. Portanto, os enfermeiros vão estar cada vez mais atentos a todos esses aspectos que podem, de alguma maneira, ser causadores de mal-estar para a criança e, portanto, reduzindo esses procedimentos, estando particularmente atento a esses procedimentos, cada vez mais tornar a família parceira efetiva nos cuidados à criança e nas tomadas de decisão, nomeadamente na promoção da saúde, no sentido de que, por exemplo, sei lá, desde os hábitos alimentares até aos estilos de vida, por exemplo, à questão da imunização, que hoje em dia há tanta informação controversa que muitas vezes deixa as pessoas um pouco indecisas sobre as melhores decisões. Portanto, fazer alianças com as famílias no sentido de as capacitar para as melhores decisões. Penso também que os desafios passam, por exemplo, por trabalharmos de uma maneira mais eficaz, mais eficiente em equipas multidisciplinares, nomeadamente no sentido de detectar precocemente situações de maus tratos. Uhum. E também intervir junto de crianças com especial vulnerabilidade, nomeadamente crianças que vêm de contextos familiares mais vulneráveis, crianças que têm também algum tipo de handicap e, portanto, estar particularmente atento a essas situações e em equipa multidisciplinar ser capaz de trazer a enfermagem para essas tomadas de decisão. As questões dos cuidados paliativos, não é? Porque, infelizmente, embora a taxa de mortalidade infantil em Portugal seja muito baixa, comparativamente até com a maior parte dos países europeus, e os enfermeiros tiveram um papel importante nessa redução, quer pelos cuidados da excelência no contexto hospitalar, mas também nas questões da promoção da saúde, mas infelizmente há crianças que o desenlace não é aquilo que desejamos, mas que acontece, e portanto os cuidados paliativos pediátricos são uma área que também é preciso dar particular atenção, e penso que uma área que talvez nós aqui no Norte ainda estejamos um pouco ainda menos sensibilizados, mas que é uma área que cada vez mais toma proporções e Portugal, estando aqui neste cantinho à beira-mar plantado. É verdade, não deixa de também receber populações migrantes, populações refugiadas, que também têm vulnerabilidades e que é preciso um cuidado que seja congruente não apenas com as necessidades do ponto de vista da saúde e da doença, mas também com a cultura e que é preciso conhecer e avaliar para melhor intervir. Portanto, há aqui ainda muitos desafios a serem cumpridos,
e se calhar um aspecto que é transversal a qualquer área, que é os enfermeiros terem uma prática cada vez mais fundamentada na melhor evidência. E essa melhor evidência vai sendo produzida e é preciso estar atento e acompanhar essa produção, que é vertiginosa, e, portanto, cada vez mais ser capaz de ter não uma prática tradicional porque sempre se fez assim, mas sim acompanhando aquilo que é a melhor evidência. O que eu penso que os enfermeiros de saúde infantil e pediátrica já fazem de uma maneira bastante satisfatória, mas claro que queremos ser sempre melhores e mais excelentes na prestação de cuidados. Claro que sim. Agora, pegando nessa questão que falou da melhor prática baseada na melhor evidência, tendo em conta a nossa linha da conversa e tendo em conta o livro que foi agora lançado, a ESEP parece de facto estar na linha da frente, não só da formação, mas também da investigação em enfermagem de saúde infantil e pediátrica. O que eu gostava de saber era de que forma os investigadores e docentes da Escola Superior de Enfermagem do Porto participaram neste importante e pioneiro livro e também nesta área de especialidade. Ora bem, a ESEP e as escolas que lhe deram origem, nomeadamente a Escola Pós-Básica do Porto, a Escola de Enfermagem Pós-Básica do Porto, formam enfermeiros especialistas em saúde infantil e pediátrica desde 1983. Portanto, dos cerca de 3.000 enfermeiros especialistas que há em Portugal, neste momento, um número considerável foi formado na Escola Superior de Enfermagem do Porto ou nas escolas que lhe deram origem. E não há dúvida de que isso está bem evidenciado, está bem documentado, a formação é particularmente importante para uma prática da excelência. E eu estou convicta de que realmente os enfermeiros que são formados na Escola Superior de Enfermagem do Porto estão preparados para as realidades, para aquilo que são os desafios da prática. Em relação à produção de novo conhecimento por via da investigação na Escola Superior de Enfermagem do Porto, efetivamente tem havido uma produção de conhecimento na área da enfermagem de saúde da criança e do jovem, particularmente na relação da criança com a sua família, portanto, a criança com doença crónica e a família, por exemplo, famílias de gêmeos, aqui não na perspectiva da doença, mas da saúde, um outro estudo que foi realmente pioneiro e que, embora ele não faça parte do livro na sua globalidade, mas que é bastante recente e tem a ver com a maneira como as famílias respondem aos desafios de cuidar de uma criança com cancro. Todos esses estudos, que têm vindo a ser uma série de estudos que têm sido desenvolvidos na área da parentalidade, do adolescente, realmente tem havido uma série de estudos que têm sido produzidos a nível da Escola Superior de Enfermagem do Porto e que certamente são fundamentais até para, de alguma maneira, consolidar os conhecimentos dos estudantes, uma vez que os professores de enfermagem, na grande parte, e eu posso dizer que na totalidade da área da saúde infantil e pediátrica, são apenas docentes e investigadores, este apenas com muitas aspas, mas não têm prática clínica e realmente a aproximação que fazem à prática clínica é muito por via da investigação. Mas é assim, neste livro não, só participaram 4 docentes da ESEP, só 4 em 40 é cerca de 10%, participaram 4, mas poderiam ter participado muito mais, porque temos realmente um número considerável de colegas que são desta área de especialidade, mas quando organizamos o livro, e aqui foi uma decisão das coordenadoras na qual eu também
fui uma voz bastante ativa, tentamos envolver colegas de todo o país. Portanto, a nossa preocupação foi envolver colegas de várias escolas, desde o norte ao sul e às ilhas, e também colegas da prática clínica, porque nos parecia que era importante trazer colegas da prática clínica. Portanto, aqui da escola há 4 colegas que participaram no livro, portanto, para além de mim, a professora Carla Cerqueira, a professora Luísa Andrade e a professora Hilda Fernandes, mas poderíamos ter convidado outras colegas que certamente também trariam um enorme contributo, porque felizmente a Escola Superior de Enfermagem de Porto tem um corpo docente na área da saúde infantil e pediátrica que é robusto, numeroso e certamente com muita experiência e evidência para contribuir para a saúde infantil e pediátrica. Por fim, gostava só de saber se quer deixar alguma mensagem para aqueles enfermeiros, estudantes e futuros enfermeiros que um dia queiram especializar-se na área de saúde infantil e pediátrica. Ora bem, a minha mensagem é no sentido de que se procuram uma área de especialidade que seja compensadora em termos de não apenas do ponto de vista económico, certamente que não é, mas isso infelizmente nenhuma é. Exato. Do ponto de vista emocional, não há dúvida de que as crianças são os melhores clientes do mundo, porque eles são extremamente verdadeiros, dizem-nos logo, gosto muito de ti, ou não gosto de ti, portanto são extremamente verdadeiros, particularmente naquela fase em que já comunicam falando, porque quando são recém-nascidos compensamos de outra maneira. E depois são são uns clientes que os resultados dos nossos cuidados são visíveis muito rapidamente, porque as crianças têm uma capacidade, uma resiliência e uma capacidade de recuperação que mesmo em situações de grave doença elas rapidamente dão a volta e ficam em muito boas condições. Eu recordo com muita ternura várias crianças a quem cuidei. Aliás, uma delas, eu falo imensamente dela porque me marcou profundamente, uma criança que tinha sido atropelada e com uma situação muitíssimo grave. O neurologista traçava um cenário muito negro e ela estava em coma. O pai, no caso era o pai que estava sempre a acompanhá-la, porque o senhor tinha um grande sentimento de culpa porque tinha sido para ir ter com ele que ela tinha sido atropelada. E um dia o pai teve que sair e eu também tive que sair da beira dela porque fui fazer outras coisas. E nós sabemos que, apesar da criança estar em coma, temos que falar, a criança ou adulto, temos que manter um diálogo com ela, no sentido também de localizar no que se está a passar. E eu fui junto dela e disse-lhe: olha, eu vou ter que sair, o pai também saiu, já volta, eu vou-te pôr aqui uma caixinha de música para te fazer companhia. E puxei o fio da caixinha de música e perguntei-lhe: ouves? E ela disse: ouvo. Ela teria 3, 4 anos e, portanto, acordou do coma com uma caixinha de música e o prognóstico era terrível e ela começou a falar. Quando isso acontece deve ser maravilhoso. É uma sensação maravilhosa e sobretudo porque muitas vezes o que acontece, e eu acho que essa é a principal razão pela qual trabalhar em pediatria, mesmo com crianças gravemente doentes, é que eles recuperam de uma maneira que muitas vezes não nos surpreendem-nos. Se calhar não tanto os enfermeiros, porque os enfermeiros, como estão lá 24 ou 24 horas, vão captando pequenos sinais de que as coisas se calhar vão evoluir numa determinada direção
que muitas vezes, no caso do neurologista ou o pediatra, que faz uma avaliação pontual, não se a outra percebe. percepção. O que também acontece no sentido contrário, que é nós dizermos isto não me parece que vai correr muito bem, mas e os médicos muitas vezes referem, mas os valores analíticos estão bem, e nós dizemos, não, mas há qualquer coisa que não está a correr bem. Portanto, isso acontece não só com crianças, mas com os adultos, mas no caso das crianças, muitas vezes é exatamente no sentido positivo. É nós julgarmos as fichas todas de que vai correr tudo bem, mesmo quando os outros dizem, os outros leem os outros técnicos, isto do prognóstico é muito reservado. É tentar ao máximo... É uma área de especialidade muito, muito, muito atrativa. Sem dúvida alguma. Professora Maria do Céu, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter participado neste podcast connosco. Só dizer uma palavrinha mais em relação ao livro? Claro que sim, claro que sim. Pronto, queria só dizer que penso que é reforçar um bocadinho um aspecto que eu já disse, mas gostava de reforçar, que é, portanto, este livro dirige-se a enfermeiros, mas também a estudantes de enfermagem, abrange todas as questões relacionadas com a promoção da saúde e também o cuidado à criança doente nas suas diferentes vertentes, cirúrgica, médica e urgência, cuidados paliativos, portanto todas aquelas situações de que já falamos, e tem um aspecto que esse é que eu gostava de salientar, exatamente porque achamos que poderia ser útil para a formação de estudantes de enfermagem e até, digamos, a atualização de alguns colegas que já há menos tempo, há mais tempo, fizeram a sua formação. Incluímos uma série de casos clínicos com perguntas no sentido de estimular o pensamento crítico dos enfermeiros. Infelizmente não conseguimos fazer isso para todos os capítulos, pelo que não incluímos esse material no livro, mas sim ele está disponível online no site da Lidl e é acessível a quem compra o livro. Portanto, quem comprar o livro depois pode entrar no site, no sítio do livro, e pode descarregar esses casos clínicos que ajudam a, digamos, consolidar alguns dos aspectos que foram explorados do ponto de vista mais didático, digamos, no capítulo. Portanto, permite fazer uma relação entre aquilo que está exposto numa perspectiva mais teórica com uma aplicação prática. Fica então a excelente dica, acho que é muito bom para os enfermeiros que comprarem o livro, enfermeiros e não só, que comprarem o livro, poderem ter essa opção. Uma vez mais lhe agradeço por ter participado, esperamos poder contar consigo para outros podcasts sobre outros temas, que será muito interessante. Se eu dominar o assunto, que terei muito gosto em fazê-lo. Claro que sim, professora, muitíssimo obrigada e até uma próxima. Até uma próxima e desejo que este tipo de iniciativas se continue, porque é uma forma, realmente, apesar de termos estes recursos tecnológicos há tanto tempo disponíveis, eu acho que um dos aspectos positivos da pandemia é percebermos que podemos tirar mais partido destas formas de comunicar. Portanto, também parabéns pela iniciativa também. Obrigada, professora. Até à próxima. Obrigada. Por hoje é tudo. E já sabe, se quiser ficar a par de todas as novidades, siga-nos em www.exenfo.pt ou então subscreva o nosso canal e fique a par de tudo o que estamos a preparar para si.